Olá, olá, meu povo! Sextou aqui no nosso Prepara para o Programa de Aceleração LGPD na Prática. E o tema de hoje é um tema que eu considero extremamente importante. Se você quer tirar a sua advocacia, a sua consultoria do amadorismo e levar ela para o profissional, e principalmente se você quer ter clientes, quer converter possíveis prósperos, possíveis clientes em clientes. Hoje nós vamos falar do portfólio de vendas e da proposta. Então, nosso tema de hoje vai ser proposta e portfólio de vendas. E por que eu afirmo que eu entendo que esses pontos são extremamente importantes para você deixar de ser amador? Porque uma empresa que não é amadora, uma empresa profissional, de fato, ela sabe fazer proposta, ela sabe fazer portfólio e ela sabe usá-los com estratégia. Porque, meus amigos, eu confesso para vocês que eu já errei muito no início, tanto para fazer portfólio, quanto para fazer proposta, e um portfólio e uma proposta errada pode impactar, pode fazer com que você não consiga clientes, ou que consiga, desde que você use a estratégia certa. E o primeiro ponto que a gente tem que saber é o que seria o portfólio e o que seria a proposta. Vou começar falando do portfólio. O portfólio seria um cardápio de produtos que o seu escritório, que sua consultoria possui. Ai, Let's, mas a gente presta serviço, como é que você fala produto? Se você acha que advogado, que consultor de LGPD vende serviço, eu te convido a repensar isso. Por quê? Porque a gente vende produto. A partir de hoje e durante todo o programa de aceleração, para quem fizer parte, nós somente vamos referir ao que você vende como um produto. Porque sim, você vende produto. Você vende, na verdade, produtos e não só um produto. Então, isso é o que tem que mudar na sua mentalidade. E mais do que isso, os seus produtos têm que ser diversos para preencher a jornada de compra do seu cliente. Então, você não pode ter só um produto, você tem que ter uma escala de produtos para os seus, escada de produtos para os seus clientes escalarem. Então, você tem que ter um produto aqui, depois você tem que ter um produto aqui, você tem que ter esse produto, e você tem que ter o seu produto ali mais caro, o seu produto de alto ticket, e o seu cliente tem que fazer essa jornada. Porque a nossa ideia é sempre que o cliente compre várias vezes da gente. Você não quer que seu cliente venha, compre isso daqui e suma. Não, você quer fazer o cliente, fidelizar o cliente mesmo. Querer que o cliente seja o seu cliente ali da sua consultoria, do seu escritório. Você quer ter o seu cliente perto, você quer ser referência dele. Então, a gente precisa montar uma escada e uma esteira de produtos para oferecer para o cliente. E nesse cardápio de produtos, que é o portfólio, tem que estar presente a sua escada de produtos e a sua esteira de produtos. Então, por exemplo, no portfólio, você que trabalha com proteção de dados, você tem que deixar claro quais são os produtos dentro da proteção de dados. Então, pode ser adequação completa, LGPD, completa. Você pode ter treinamento como um produto. Você pode ter confecção de política de privacidade. Você pode ter mapeamento e análise de risco.
O ideal é que a gente tenha, pelo menos dentro da proteção de dados, dentro dali do nosso nicho, pelo menos 10 produtos. E isso eu vou te ajudar no programa de aceleração da prática da LGPD. Nós vamos montar ali a sua escada, a sua esteira de serviço com pelo menos 10 produtos para você colocar no seu portfólio. E o portfólio, um ponto que é extremamente importante, a gente tem que entender que o portfólio é para o nosso cliente. O portfólio não é para você, o portfólio não é para o seu concorrente, o portfólio não é para o mercado em geral. É um portfólio para o seu cliente. E por que eu gosto de ressaltar isso? Porque aqui você vai ter que informar para o seu cliente qual a solução que os seus produtos apresentam. Então, não é você definir ali o que seria uma adequação completa, cheia de detalhes, informando isso e aquilo. Não. Você tem que definir aqui na adequação completa qual a solução que vai ser apresentada. Quando você fala de treinamento, qual solução? Política de privacidade, qual solução? Mapeamento? Sempre mexendo nessa solução. E como a gente sabe quais soluções que a gente precisa, que a gente tem, que a gente vende? Quando a gente conhece nosso cliente, quando a gente conhece dor, problema dos nossos clientes. Então, se você tiver, por exemplo, 2 tipos de clientes dentro da sua consultoria, se você atuar, por exemplo, para microempresa e para grande microempresa e para grande empresa, você tem que ter 2 portfólios, porque muito provavelmente algumas dores vão ser específicas do microempreendedor, outras dores vão ser específicas de um grande empreendedor. Então, a dor, os problemas deles são diferentes. Então, as soluções que você vai apresentar vão ser diferentes. O que um microempreendedor deseja é diferente do que uma grande empresa deseja. Então, tudo isso tem que ser mapeado antes de você montar o portfólio. E por que eu falei que eu errei na montagem dos meus portfólios? Porque eu fazia portfólios genéricos. Eu via o portfólio do fulano, do ciclano, do beltrano, e eu ia lá e copiava o portfólio do fulano, do beltrano. Eu estava fazendo um portfólio para mim, para a concorrência, para todo mundo, menos para o meu cliente. Então, eu não conseguia atingir o cliente. Eu não tinha estratégia quando eu falava de portfólio. Eu não usava essa estratégia tanto para fazer o portfólio, como para enviar portfólio. Eu fazia de uma forma muito amadora, de uma forma muito genérica. Aqui, ó, amadora, genérica. Eu copiei alguém que não fazia o menor sentido para mim. Com isso, eu não conseguia converter clientes. Era um portfólio chato que as pessoas nem olhavam. Então, é importante que o seu portfólio vise o seu cliente, você faça o portfólio para o seu cliente, você apresente na discriminação dos seus produtos soluções para o seu cliente e que você tenha uma boa escada, que você tenha uma boa esteira de produtos para apresentar para ele ver aquelas opções que existem ali. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente fala, e aí, voltando só para finalizar o portfólio, eu disse que ele é um cardápio, né, aqui, de produtos. E aí a estrutura do portfólio, como é que é? Eu apresento o meu e assim, no programa de aceleração, irei dar o meu como exemplo para vocês, não para vocês copiarem, mas para vocês se inspirarem no que faz nesse sentido. Então, no portfólio, eu me apresento, eu apresento a minha consultoria, mas de forma breve, naquilo que importa para o cliente. Não é o momento de eu me mostrar, de colocar 4 páginas de currículo, 5 páginas de como é meu escritório, foto do escritório, não. Isso aqui, sinceramente, não importa para o seu cliente. Quando você se apresenta, quando você fala da sua consultoria, quando você fala, eu coloco os valores, missão, visão, eu trago isso no portfólio. Mas atenção, eu não trago isso porque eu copiei valores, missão e visão de algum lugar, ou que eu pedi o chat GPT para fazer isso. Não, porque eu estudei e montei isso, estudei por bastante tempo para montar os meus valores, minha missão, minha visão, mas tudo isso daqui sempre foi montado
sempre foi escrito, sempre foi direcionado visando o meu cliente. Eu não faço portfólio para mim, para mostrar ali meu ego, alimentar meu ego e ver tudo que eu tenho. Eu não faço ali, não fiz, montei visões, valores e missões porque eu achei bonito ali, copiei da Apple. A Apple tem um que é maravilhoso, copiei. Não, eu montei tudo isso que faça sentido para os meus clientes. Então, tem essa apresentação breve, porque o que importa para o seu cliente, e aí vem na sequência tem os contatos, e isso é importante ter os contatos. E de uma forma fácil, porque eu já peguei propostas de parceria com advogados parceiros, cara, o contato ficava só lá embaixo, tão pequenininho, que era difícil achar o contato para entrar em contato aqui com o parceiro por e-mail, por exemplo. Eu tinha que mandar uns documentos por e-mail e na proposta estava difícil. Então, os contatos acessíveis, uma página só para contatos, contatos fáceis que seu cliente te acha, te encontra. E depois, os produtos. O foco tem que estar aqui nos produtos, mas vou ser repetitiva, não de uma forma genérica, de uma forma específica que faça sentido para o seu cliente, que chame a atenção do seu cliente. Então, é assim que é a estrutura do meu portfólio. Faço meu portfólio no Canva, e aí tem a minha identidade visual, tem tudo isso. Mas mais do que um portfólio bonitão feito no Canva, você tem que pegar produtos que solucionem dores do seu cliente. Esse tem que ser o seu foco principal. Parar com o portfólio genérico, parar com o portfólio que foi copiado de fulano e ciclano. O portfólio tem que mostrar a essência de você, da sua consultoria, para o seu cliente. Tem que fazer sentido para o seu cliente. Então, cuidado para não continuar errando. E temos a proposta. A proposta, mais uma vez, não é feita para o mercado, não é feita para o seu concorrente. É feita para o seu cliente. Na proposta tem o produto, que vai ser que o cliente mostrou interesse, discriminado, específico, detalhado. Então, a gente precisa que seja detalhado, e aí eu coloco todas as informações que são relevantes para a prestação daquele serviço. Então, detalhes mesmo ali do que é feito, do que está incluso, do que não está incluso, que também é importante. Por exemplo, fui contratada agora para fazer um código de conduta de proteção de dados de uma empresa que já passou por um programa de adequação, mais ou menos, mas ela sentiu necessidade de fazer esse código de conduta. Não fui eu que fiz ali a implementação, mas fui contratada para o código de conduta. Para fazer esse código de conduta, a proposta, eu informei que no meu serviço está incluso um mapeamento, que eu preciso, né, entender como que funciona ali o uso de dados, como que está ali, como é na prática, né, como é a rotina que está implementado, tanto formal como informalmente, para eu montar o código de conduta. O código de conduta. E a apresentação do código de conduta. Quando ele ficar pronto, e aqui eu coloco 1 hora de apresentação. Isso tudo aqui está na discriminação ali, na discriminação do serviço que eu presto. E aí eu coloco lá uma informação que não está incluso o treinamento. Por quê? Porque na reunião eu falei que treinamentos era importante, porque senão vai ser só mais um documento que não vai servir de nada. Aí o cliente falou, não, no momento eu não quero treinamento, mas para frente a gente vê isso porque eu não tenho condições de fazer o treinamento agora, etc, etc. Ok, entendi, mas coloquei que não está incluso o treinamento e ainda coloquei uma possibilidade ali, se o treinamento for contratado nos próximos 6 meses da entrega do código de conduta, o valor da minha hora de treinamento vai ser X, passado esse prazo, o valor da hora vai ser X, Y, que aí é o valor da minha hora normal, e aqui tá com um desconto
porque eu dei essa vantagem para ele ser meu cliente, para eu ter feito o código, então é mais fácil eu treinar e tudo mais, mas eu coloquei um prazo de 6 meses, porque não adianta daqui 2 anos ele me procurar para dar treinamento, porque muito possivelmente aquele código de conduta vai estar totalmente desatualizado, não foi utilizado na prática, não vai fazer sentido nenhum. Nesses 6 meses está fresco ainda a apresentação que eu fiz, e está mais fácil de fazer. Então, eu coloco isso daqui, essa informação. O que está incluso e faz sentido, mas também o que não está incluso para não ter divergência, porque às vezes a gente assenta numa reunião, a gente conversa, a gente fala que vai estar incluso, a gente fala que não vai estar incluso. Ok, cliente atendeu, lindo, bravo. Você manda isso daqui depois e não coloca isso daqui, o cliente vai falar, ué, mas você não falou do treinamento lá na reunião? Você não falou que treinamento era importante? Achei que já estava ali inserido. Achei que fizesse parte. E aí você não deixou claro que não fazia parte, vira uma situação chata. Então, eu gosto de colocar todas as informações bem detalhado. E lembrando, proposta é para cliente. A linguagem tem que ser compatível com esse cliente. O cliente tem que ler a proposta e entender. Então, cuidado com linguagem técnica, cuidado com juridiquês, faça de uma forma simples, que sua mãe, que é leiga, entenderia, que sua filha, que é leiga, entenderia. Faça da forma mais simples, não é bonito colocar um documento com linguagem rebuscada, ninguém vai te achar mais inteligente por isso. Pelo contrário, você vai afastar o seu cliente. Então, lembra que a proposta é para o seu cliente. Então, tem todas as informações ali do serviço, do produto prestado, valores, forma de pagamento, ou formas, né, de pagamento, e aí se vai ter desconto à vista, se pode ser parcelado e como vai se dar esse pagamento, se vai ser por Pix. Já mando, se for Pix, se for transferência, o número da conta. Por quê? Porque eu quero que o cliente receba essa proposta, ele aceita essa proposta, então eu quero, por isso que eu coloco todas as informações, ele tem que ler a proposta e tem que entender tudo, ele não pode ficar com dúvida para não perder esse time, porque se ele lê a proposta, eu vi aqui que ela vai fazer o código de conduta, mas ela colocou só isso aqui, ó, código de conduta. Tem gente que faz, né? Na proposta coloca só código, implementação de código de conduta para a empresa. Valor R$1.000, chutando, tá, gente? Valor R$1.000, pagamento à vista. Tem gente que o código, código de conduta. A proposta é basicamente isso: serviço, implementação do código de conduta para a empresa, valor R$1.000, pagamento à vista. Mandou. Isso aqui foi a proposta da pessoa. Aí o cliente fica na dúvida, porque ele conversou contigo naquela reunião, mas ele não lembra direito se vai ter um mapeamento, se vai ter treinamento. Ficou com dúvida. Ele entendeu que é R$1.000, mas ele não sabe como que faz o pagamento, se é agora, se é depois que começou o serviço. Porque tem gente que fala, pode começar, e daí 48 horas eu começo o serviço. Tem gente que faz o valor de à vista, mas aceita que se pague agora e daqui 20 dias pague de novo esse mesmo valor à vista. Você falou isso tudo com ele na reunião, mas não deixou claro. Pagamento à vista, paga onde? Então, ele leu a sua proposta, teve um monte de dúvidas. Sabe o que vai acontecer? Você mandou a proposta hoje, dia 11, e aí ele ficou cheio de dúvidas, não vai assinar a proposta hoje, dia 11, amanhã é sábado, não vai fechar dia 12, dia 13, dia 14 ele vai ter um monte de pepino e não vai conseguir, dia 15 ele vai esquecer, dia 16, dia 17 ele vai lembrar da sua proposta, porque você vai entrar em contato com ele, vai perguntar se está tudo certo, ele fala, não, fiquei com essas dúvidas aqui, fiquei com dúvida do que está inserido nisso, valor e tudo. Aí você vai precisar de mais 2 dias para responder, vai ser dia 19, ele tem mais 2 dias para analisar dia 21, e aí já se passaram o quê? 10 dias, que o dinheiro podia estar na sua conta, que você poderia começar a prestar o serviço e solucionar os problemas do seu cliente, e tudo isso você perdeu o time. Quando você dá uma proposta completa, muito possível você vai mandar isso hoje, ele vai assinar e dar o ok hoje, se ele não der hoje, amanhã, sábado, domingo, na segunda-feira, dia 14, você entra em contato com ele, pergunta se está tudo ok, ele fala, tá sim, eu só esqueci, e assinou. Encurtou o seu prazo. E eu falo isso não é da boca para fora, não. Eu falo isso porque eu já errei. Eu já fui essa pessoa aqui, que fiz uma proposta totalmente direta, objetiva demais, mas que não respondia as perguntas do meu cliente. Então, eu tenho que saber quais são as perguntas que o meu cliente pode ter. Eu tenho que olhar para a proposta com a visão do meu cliente. Eu tenho que me colocar no lugar dele. Eu tenho que analisar aquela proposta e ver
todas as dúvidas que poderiam surgir na cabeça dele estão sendo respondidas nessa proposta? Estão sim. Então, ok, mando porque eu sei que isso daqui vai acontecer. Não, ele pode ter ficado com um monte de dúvida. E era o que eu fazia. Eu não olhava com a cliente, com a visão do meu cliente. Eu achava que eu tinha que ser diretona, proposta de uma página, lindo, bravo, e perdi esse time aqui. Aí eu colocava, porque uma das coisas que eu coloco na minha proposta e que você tem que colocar na sua proposta é a validade da proposta, porque também, às vezes, você coloca um valor hoje, o cliente ignora e daqui a um ano ele vai querer esse mesmo valor. Não, eu coloco validade da minha proposta por 10 dias, dura por 10 dias. Quando você faz isso daqui, os 10 dias da validade da proposta já se passaram só nisso daqui, só nessas dúvidas, nesse vai e volta que fica entre o seu cliente. É isso que você tem que evitar. Você tem que estar ali, o cliente leu, papá, assinou, deu aceite, pode seguir com a proposta. Aí já tem ali a informação do pagamento, ele já faz o pagamento, porque assim, acontece muito. Eu já mando a proposta, às vezes o cliente não fala nada, eu vejo o Pix caindo na minha conta ali. Então, assim, sinal que ele aceitou, só peço para ele dar o aceite, envio o contrato logo depois, que ficou ok, já envio o contrato de prestação de serviço e tudo mais. Mas por quê? Porque teve todas as informações. Ele bateu o olho, ele viu que faz sentido, ele não teve dúvidas e ele conseguiu entender tudo e ele já dá um aceite, já começa a valer. Na maioria das vezes, eu te falo que 99% dos casos é no mesmo dia que eu envio, e aí quando não é no mesmo dia, tem isso daqui só, um lapso, porque às vezes o cliente esquece mesmo, ainda mais empresário, chegou ali no e-mail dele, ele viu, às vezes ele faz até o Pix, mas esquece de dar a confirmação, porque ele é assim, mas aí é só questão de você falar, tá tudo ok, ele fala, não, tá tudo ok, eu só esqueci aqui e dei, mas assim, perde-se pouco tempo, então a gente tem que pensar sempre com a cabeça do cliente, tanto para fazer o portfólio e tanto para fazer a proposta, para a gente não perder esse timing, porque às vezes ele está muito aquecido ali, você mandou a proposta, ele estava empolgado, e outra coisa, falando em time, enviar a proposta sempre o mais próximo ali do que teve a reunião. Então, se a reunião foi hoje, 24 horas é o máximo que eu entendo para você enviar a proposta, a não ser que seja final de semana. Então, a reunião foi na sexta, no fim da tarde, aconteceu isso até semana passada. Eu e uma parceira tivemos uma reunião na sexta, no fim da tarde. Na segunda, pela manhã, já estava a proposta para ele, para não perder o time, porque você teve a reunião, você induziu ali, você deu várias informações para ele, ele está aquecido, está naquilo. Se você demora uma semana para enviar a proposta, meu amigo, cabeça de empresário, bomba de informação, de problema, de pepino. Talvez naquele momento a proteção de dados fosse uma dor que ele estava ali, fosse uma coisa que ele queria solução. Mas nesse uma semana surgiram 552 mil pepinos para ele resolver. E aí, a proteção de dados, que estava numa escala de dor dele grande, caiu lá para baixo, porque surgiram todos esses outros. Então, não perder esse time para enviar a proposta. E, por fim, o que eu faço para mandar? Eu mando a proposta e, junto com ela, eu mando o portfólio. Na verdade, eu mando o portfólio na frente. A estrutura é o portfólio, que eu faço no Canva. E a proposta eu faço no Word mesmo. E a proposta. E por que eu faço isso? Porque a maioria dos clientes que me procuram por indicação, procuram porque viu no Instagram, eles não viram o meu portfólio inteiro. Então, eles vêm já com uma demanda específica. Eu entendo o que eles precisam, atendo, faço a proposta. Porém, eu mando o meu portfólio para ele ver que eu presto serviços para além disso. E no meu caso, eu atuo com LGPD, mas eu atuo com consultoria empresarial, consultoria jurídica empresarial completa. Então, aqui no escritório, a gente faz contratos de forma geral, análise de contrato, a gente faz due diligence em caso de aquisição, no caso ele passa por uma auditoria, a gente presta vários outros serviços para a empresa. Então, por isso que eu mando meu portfólio, porque hoje ele me procurou para fazer, às vezes, uma política de privacidade. Mas lendo ali meu portfólio que foi feito para ele, que está apresentando soluções para ele pode bater no olho e falar assim, caraca, o meu contrato com o cliente é uma bosta, eu copiei do Google e eu estou tendo vários problemas, eu estou tendo várias situações. Aqui no escritório também, não sou eu que faço, mas a gente atua com contencioso também. Então, no portfólio vem falando da atuação no contencioso. E aí ele bate o olho e fala,
Estou precisando de alguém para me ajudar naquele processo que vai dar pepino, vai dar problema ali. Temos trabalhista empresarial. Estou com um problema com o cliente, queria ver a viabilidade com um funcionário. Queria ver a viabilidade ali da justa causa. Então, ele viu que eu presto, além do serviço que ele pediu, tem vários outros serviços sendo prestados aqui no escritório. Então, pode ser que amanhã ele precise de uma atuação no contencioso trabalhista, ele viu no meu portfólio que foi feito para ele, que entendeu as dores, que apresentou soluções, que está claro para ele vai me procurar. Então, portfólio é para isso mesmo, você fidelizar o cliente, seguir contigo, você virar referência, ele conhecer o seu escritório, ele conhecer os serviços que você presta. Porque hoje ele só quer isso, mas empresário tem problema o tempo todo, então amanhã ele pode precisar de outras soluções e ele sabe onde recorrer. Então, vem o meu portfólio na frente e aqui vem a proposta com o que ele quer. Mas não é o que eu fazia de errado e que muita gente faz de errado. É mandar só o portfólio, às vezes, que aí o cliente tem que ler ali e procurar qual que é o dele. Não, aqui está o específico que ele quer. Eu respeito sempre o que ele quer, mas eu dou outras opções para caso ele necessite amanhã, ou algum amigo dele empresário precise, alguém precisa, tem esse portfólio para indicar. Então, essa é a estratégia que eu faço. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, do nosso Prepara para o Programa de Aceleração LGPD, que eu quis falar desses 2 documentos que são extremamente importantes para te tirar do amadorismo. E como eu disse, no Programa de Aceleração falaremos melhor sobre isso, mostrarei como faço meu portfólio, darei meu portfólio para você, caso você queira se inspirar, proposta igual, também darei um modelo para vocês se inspirarem, para vocês tirarem a sua prática de LGPD do amadorismo e levar para um nível profissional e com isso acabar conquistando, fidelizando clientes. Foi nosso vídeo de hoje, um abraço e amanhã temos mais.